Então, uma boa noite para vocês. Sejam bem-vindos, né, ao Francisquinho, Congregação Espírita Francisco de Paula do Riachuelo. E boa noite a todos que estão chegando agora. E a gente vai dar início à nossa sessão de hoje, a nossa reunião de hoje, lendo uma página de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, que consta do livro Instrumentos do Tempo, é a lição número 25, e chama-se Caridade do Esquecimento. Não ouvides a caridade do esquecimento de todo mal. Nela reside a força progressiva do bem. De sabores revividos são espinhos bem cultivados. Diariamente é possível exercê-la, porque o cipoal dos desgostos de toda sorte nasce também de sementes minúsculas. A benefício da paz, não te fixes nas pequenas desarmonias que te rodeiam. Esquece o erro do vizinho, o mau temperamento do próximo, a irritação do companheiro, a ingratidão da parentela, a intriga sutil, a palavra maldosa, a frase contundente, a resposta impensada dos outros, a saudação não respondida, a ilusão dos que te seguem, a irreflexão de alguns ou de muitos, a ignorância do associado de luta, a atitude do irmão em desacordo com a tua, a opinião diferente da que adotas, a cicatriz ou a ferida dos semelhantes, a infelicidade do companheiro inseguro, a observação injuriosa que procura ferir-te a dignidade pessoal, a incompreensão do meio a que serves, a dificuldade e o obstáculo que se apresentam por abençoadas provas à tua fortaleza moral ou à tua boa vontade. Lembra-te do auxílio simples do esquecimento da sombra que se interpõe entre o nosso espírito e a realidade. Abre o coração à luz e adianta-te, olvidando as trevas da jornada. Quem recebe a dádiva da luta na condição de um tesouro por engrandecer e aperfeiçoar, realmente encontrou para a própria felicidade o verdadeiro caminho do céu. Então, queridos, este é o caminho do céu. É o esquecimento das ofensas, o perdão, a amizade, a tolerância, a indulgência, a benevolência. É o caminho do céu, porque fora da caridade não há salvação, né? Então, que a gente possa ter isso no coração guardado dentro de nós e levar para a nossa vida, não é? Nós vamos, então, fazer a nossa prece de abertura, a gente se concentra, respira fundo, deixando de lado as preocupações domésticas, as preocupações do dia a dia, para que a gente se concentre no aqui e agora, neste momento de congraçamento, de congregação real entre nós, conectando-nos com esses espíritos bondosos, amigos, carinhosos, que estão sempre conosco, nos orientando, nos ajudando. Vamos orar, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Agradecemos também ao Pai Jacó, um agradecimento especial por ter permitido que eu dirigisse a sessão de hoje. Muito obrigada por este presente. Que possamos, Senhor, ser dignos dele. Que a gente possa, neste momento, elevando os nossos pensamentos, nos conectar com o Mestre Jesus, com este amor, com esta luz que aquece os nossos corações, que ilumina as nossas mentes. Que a paz e a luz desse Mestre nos envolva a todos em nossos lares, nos ajudando
a perceber, a entender, compreender a sua mensagem. Que Jesus oriente o nosso irmão que vai fazer o estudo da noite de hoje, que ele possa também estar conosco a todo momento, orientando nossos bondosos guias para, junto de nós, nos ajudar na nossa caminhada. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedi a nossa irmã Lucinha para fazer a leitura de um trecho do Evangelho, por favor. Liga teu microfone, Lucinha. Desculpa, esqueci. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, muitos os chamados. A porta estreita, item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequenos é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos os a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Item 4. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois, por vós eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, haverá prantos a ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Obrigada, minha irmã. Que esses ensinamentos do Mestre, essas palavras do Mestre, ecoem dentro de nós, porque realmente passar pela porta estreita exige de nós muita disciplina, muita obediência e resignação. Vou passar, então, a palavra ao nosso irmão Mário, que vai apresentar o estudo de hoje. Que Jesus esteja com você, querido. Obrigado, minha irmã. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e agradecemos também ao nosso querido Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Eu vou compartilhar aqui, por favor. Bom, o nosso estudo hoje, a nossa irmã já leu o trechinho, é do capítulo 18. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Os itens 3 e 5, a porta estreita. Vamos ver uma mensagem para nosso início, a mensagem 20 do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no qual nós vamos escutar essa mensagem que foi lida pelo grupo A Voz do Coração. Muito bem, meus irmãos. De acordo com a leitura que nossa irmã fez, nós vamos falar alguma coisinha desse tema, porta estreita.
Se entendemos essas alegorias de Jesus ao pé da letra, esse Deus, apresentado como pai de família, não se enquadra no Deus Pai, no Deus Amor, trazido pelo próprio Jesus. O contexto geral dos ensinos de Jesus nos leva a compreender nessas frases a justiça e o amor do Pai em relação à sua criação, mostrando a situação geral da atual humanidade, ainda mais próxima da animalidade do que angelitude, pela sua imperfeição. Por isso, é o homem tão atraído pelas sensações materiais percebidas através dos sentidos físicos, confundindo as necessidades do corpo com as necessidades do espírito, ou iludindo-se na busca de satisfazer essas últimas, entregando-se às satisfações físicas e materiais. Aí está, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. Por isso também é estreita a porta da salvação, da libertação da necessidade de permanecer na matéria, a fim de penetrar nos planos mais elevados, moradia permanente dos espíritos que transcendem a si próprios. Aí está aí a largura relativa às portas do mundo de provas e expiações. A porta larga, ceder às paixões e vícios, a maioria dos espíritos. A porta estreita, vencer as más tendências, praticar a caridade, a minoria dos espíritos. A fim de chegar até ela e transpô-la, há uma longa caminhada, que exige esforço contínuo na busca de conhecimentos, reclama atenção, raciocínio, prudência, fortaleza, temperança, retidão, fé, esperança e caridade, razão pela qual estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida. Vida eterna, de perfeição e de felicidade. A porta de perdição da degradação é a larga, espaçosa é a estrada que ela conduz, por satisfazer a imperfeição, a imaturidade espiritual de quem não percebe as finalidades maiores do espírito imortal, viver na Terra. Nela o homem vive, percebendo apenas a realidade dos 5 sentidos que o prendem, aniquilando o espírito que fala a consciência, adormecendo a alma que deixa de agitar a razão. Essa estrada é do orgulho, do egoísmo, da avareza, da luxúria, da ira, do ódio, da gula, da preguiça, da inveja, do desamor, atrasando, dificultando, pelas consequências de grandes dores e sofrimentos, a caminhada que leva à transcendência espiritual de cada filho de Deus. O entendimento da alma como independente do corpo é fundamental para o esforço do homem na busca do seu aperfeiçoamento espiritual, ou seja, intelectual e moral. A luta pela nossa sobrevivência não se resume unicamente em coisas materiais. São instrumentos que, adicionados para o objetivo primordial, que é o nosso crescimento espiritual, moral e intelectual. Enquanto entender a alma como consequência do funcionamento dos órgãos físicos, seus interesses serão de gozar ao máximo os prazeres que a Terra lhe oferece, colocando assim sua felicidade da obtenção de tudo que se satisfaça seus interesses pessoais, incluindo nesses, por exemplo, a satisfação de ser reconhecido pela sua inteligência como um benfeitor da humanidade. A felicidade é um fruto que se escolhe da felicidade que se semeia. Plante o amor e paz, que a vida trará farta colheita de paz e amor. André Luiz Chico Xavier. O Espiritismo, todavia, vai além, com a afirmação comprovada da lei natural da reencarnação, a única que inicia a justiça divina, pois que dá a cada um de seus filhos a oportunidade de efetuar seu desenvolvimento espiritual,
segundo o seu livre-arbítrio, que lhe permite fazer as suas escolhas, como viver, aprendendo as suas experiências através das consequências de suas escolhas, inseridos todos também na lei de causa e efeito. Reencarnação não é uma questão religiosa, ela é uma lei natural da evolução espiritual. Assim sendo, não depende de acreditar ou não. Todos vamos reencarnar e aprender a cada existência o valor de amor. A unicidade da vida na Terra, com a alma sendo criada no início dessa vida, nas desigualdades existentes desde o nascimento, de capacidades intelectuais, de famílias, de comunidades, diferentes oportunidades, etc. Retira de Deus o atributo da justiça, pois que trata seus filhos de modos diferentes, exigindo, todavia, que todos se tornem seguidores de Jesus, que já era puro e perfeito. Somos como um relógio de cordas. Entregamos essa maravilhosa engrenagem, somos peças importantes no mecanismo da vida excelsa. Interdependentes, promovemos nosso crescimento por meio do auxílio mútuo, para juntos chegarmos à unicidade, à unidade absoluta com Deus. Hamed. Dá-lhe tantas dificuldades no viver, e uma porta tão estreita, que apenas poucos podem atravessar, condenando os demais a sofrimentos eternos. Quais as faltas de que essa humanidade seria ocupada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se toda ela estivesse na Terra e a alma não tivesse outras existências? Por que essa porta é tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor? Com a autoridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, iluminam-se os pontos obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado. E somente assim poderemos compreender toda a profundidade de toda a sabedoria das máximas de Cristo. No Livro dos Espíritos, a pergunta 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todos na Terra? Os Espíritos respondem: não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 4, psicografia de João Nunes Mais, faz um comentário sobre essa questão, sobre essa pergunta 172. Vou ler um trechinho dela. Nem todos os espíritos que ora estagiam na Terra tiveram nela as primeiras reencarnações. Muitos já viveram em outros mundos, dos quais guardaram muitas experiências que lhes servem de amparo contra muitos males. A Terra, pelo que sabemos, é um dos mundos atrasados, não dos mais atrasados, no entanto. Ela está na situação dos globos que logo passarão de mundos de expiação para mundos de regeneração, onde o amor começa a despontar no coração das almas e Jesus será entendido pelos processos da dor, de sorte que as lições do Mestre serão vividas na sua feição mais pura. Aí temos aí, meu irmão, mundo primitivo, provas de expiações, regeneração, ditose divino. É a sequência aí do nosso caminho, né? Nós estamos aqui ainda, na prova de expiações. Ainda falta tudo para chegar à perfeição. Aí está aí, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, veja bem, há, porém, ainda uma distância da teoria dos conceitos evangélicos à vida prática. Cabe à doutrina espírita fazer reviver na Terra o ensinamento do Divino Mestre, na sua pureza, para que as almas descubram pelos próprios esforços a luz do entendimento, dando início à caminhada da libertação espiritual. A humanidade em geral se encontra muito distante da perfeição. Contudo, está a caminho. Isso para nós outros, que convivemos com os homens, é motivo de grande alegria ao vê-los trabalhando dia a dia em busca da melhoria espiritual. A prática espírita, como funciona a doutrina espírita. Aí, temos aí as pessoas se unindo,
dando as mãos, a prática do bem, né? O que prega a nossa querida doutrina espírita. Compreende-se, então, que esse estado da humanidade, da Terra, será alterado quando o caminho do bem for mais frequentado, tornando o homem capaz de completar seu desenvolvimento com prazer e segurança, sem tantos sofrimentos e desequilíbrios, porque então entende as leis do Pai e sua justiça, libertando dos males que criaram em si mesmo, vivendo todos em clima fraternal de progresso no bem, pelo bem e para o bem. Assim, quem já conseguiu perceber que a vida na Terra tem por objetivo a melhoria do espírito imortal, não deve abater-se com as dificuldades e sofrimentos próprios de um mundo inferior, mas sim buscando, através da razão e da sensibilidade, aceitá-los como colheitas de semeaduras imperfeitas, de vidas passadas ou da atual, buscando bem as soluções para os mesmos, de forma a não criar problemas semelhantes ou piores para o futuro. Quanto ao choro e ranger de dentes, referia-se Jesus aos sofrimentos consequentes das faltas, após a morte, no intervalo das reencarnações, e também aos que não podiam continuar na Terra, quando ela transformasse em um mundo melhor, pelo desamor e maldade, forem habitar um mundo primitivo como a Terra já o foi, nos primórdios da humanidade, para desenvolver as virtudes que continuam no ser essencial. Na frase final do texto de Lucas, então, os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Vemos que todos os espíritos conquistarão o reino dos céus, no seu processo evolutivo. Como conclusão, meus irmãos, a porta estreita é o único caminho que nos levará a todos a Deus. Quando rejeitamos o convite fraterno para a porta estreita, o tempo e a dor a ela nos conduzirão em regime de misericórdia divina. Podemos fazer alguns questionamentos para fixar o nosso conteúdo, o que foi lido para nós. O primeiro, em que consiste a porta estreita e a porta larga, referidas ao texto? A porta estreita simboliza a difícil caminhada do espírito em busca da luz. A porta larga, o roteiro fácil do espírito pelo caminho do erro e da perdição. Segundo Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier, na mensagem 14, Muralha do Tempo, a porta estreita revela o acerto espiritual e que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, porque somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Por que é larga a porta da salvação, estreita da salvação? Aproveitamos a mesma mensagem, Muralhas do Tempo, e respondemos que a porta larga é entrada na ilusão, saída pelo reajuste. A porta estreita, saída pelo erro, entrada pela renovação. Por que a maioria prefere o caminho da porta larga, se o da estreita que salva? A resposta: não se trata propriamente de uma preferência, mas de uma predisposição do homem em perambular pelas veredas do erro, em face do estágio evolutivo em que se encontra a humanidade hoje na Terra. Ao influxo da lei de progresso, o homem, mais cedo ou mais tarde, cederá à necessidade de evoluir, de tomar o caminho que conduz à porta estreita. Será sempre estreita a porta da salvação? Não. À proporção que aumenta o número de caminheiros do bem, ela se alargará e menos árdua será a caminhada que se propõe a alcançá-la. Conforme o homem vai evoluindo, mais consciência toma da necessidade de praticar o bem, e menos difícil é seguir esse caminho. Deixamos uma mensagem para vocês de Emmanuel. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, voltam a entregar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Queridos irmãos, obrigado pela atenção. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.
Muito obrigada, Mário, pelo estudo, foi excelente, muito rico, né, de informações para nós que realmente usamos muito essa porta larga, né? A gente, a gente usa muito a porta larga, ao que me parece, né? Então, a porta estreita vai exigir de nós aquilo que eu falei lá no início, né? Disciplina, né? Perseverança, né? E realmente a gente se acomoda, eu acho, né? Mas faz parte do nosso aprendizado, porque a dor, como já disse o André Trigueiro, uma ocasião, é pedagógica, né? Então, a dor moral é pedagógica, né? E a dor física, a gente sabe que aprende, né? Porque se você vai colocar a sua mão, vai pegar um fio desencapado, você vai levar um choque. Se você vai pegar uma lâmpada quente, você vai se queimar, então você não vai fazer mais aquilo, que eu espero que a gente também aprenda, né, a não fazer mais aquilo, né? Não cometer os mesmos erros, não, mais uma vez. Então, muito obrigada, querido. E com essa reflexão que o querido Mário nos trouxe, nós vamos então para a nossa irradiação, que é o momento em que a gente pensa naqueles que amamos, pensa nos nossos desafetos, que a gente pensa em todos os sofredores, né, que somos todos nós, que é a humanidade, né, aqui no nosso planeta. Então, vamos, nesse momento, doar um pouco desse carinho que a gente está recebendo desde o início da sessão. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, elevando também nossas vibrações ao nosso Pai Jacó, agradecendo por tudo aquilo que recebemos na noite de hoje, pelo amor, pelo carinho, pelo aconchego, pela proteção dos nossos bondosos amigos espirituais. E vamos então pedir. Pedimos, em primeiro lugar, perdão por qualquer palavra ou atitude que tenha ferido o irmão nosso. Pedimos também que tenhamos a capacidade de perdoar, que nosso coração possa estar cheio de amor, para que aí sim nós possamos pedir a Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, a Jesus, nosso mestre, o guia das nossas vidas, a Francisco de Paula, nosso patrono, aos mentores da nossa casa, ao Pai Jacó, que possam levar a todos os irmãos que sofrem algum tormento físico ou moral nesse momento, a luz, o amparo, a proteção, que possam perceber a presença desses amigos espirituais, que possam ver renascer em seus corações a esperança, a vontade de mudar, estejam onde estiverem, em nossos lares, nossos parentes, nossos amigos, as pessoas em situação de rua, tão invisíveis, que sofrem tanta violência, aqueles que estão ainda num aprendizado difícil nos presídios, aqueles que estão em conflitos, em zonas de conflito, em campos de refugiados, também tão invisíveis, tão ignorados, possam perceber a presença desse Mestre amado que não nos abandona, momento nenhum. Leve a cada um deles aquilo de que eles necessitarem nesse momento. Que eles possam perceber e receber intuições
para mudar suas atitudes, para ajudar um ao outro, para que possam perseverar no bem. Nós pedimos, Senhor, por todos os governantes que tenham bom senso, que possam se unir em paz, com equilíbrio, com dignidade, para dar aos seus povos, à sua população, aquilo de que mais necessitam, para que reine a harmonia, paz, tranquilidade em todos os países. Olhe, Senhor, pelos mais necessitados. Olhe, Senhor, por aqueles que sofrem tanto, tanto a indiferença. Que tenhamos nosso coração cheio de amor por todos eles. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Pai Jacó. Muito obrigada. Nós pedimos, então, ao a França aqui, querida, para fazer a prece pelos desencarnados. Logo a seguir, o Antônio fará a prece de agradecimento e encerramento, tá bem? Tá bem, querida. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, mestre, amigos e amigos espirituais, sempre presentes em nossos cultos e orações. Aqui estamos a pedir pelos nossos irmãos desencarnados. Hoje, na espiritualidade, mas vivendo e amando a todos que aqui ficaram. E que Deus, nosso Pai querido, com seu infinito amor e bondade, possa envolver a todos esses irmãos. Eles dando toda a força, a fé e a coragem para seguir em frente. Muito obrigada, meu Pai, pelo carinho com esses nossos queridos irmãos, que todos possam ser assistidos em suas dificuldades. Graças a Deus, a Jesus e ao Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai de amor e misericórdia, te agradecemos por esse estudo do nosso irmão Mário Hugo. Um estudo que nos fez e nos fará refletir bastante sobre os seus ensinamentos, Pai. Te agradecemos por todo o apoio da espiritualidade amiga, dos mentores da Casa de Francisco de Paula, e pela presença também daqueles irmãozinhos que vêm para poder se evangelizar com os ensinamentos que hoje foram expostos aqui nesta sessão. Te agradecemos pela sua luz, sua paz e seu amor. E que a sua luz, Pai, continue derramando sobre todos nós. E que na próxima semana possamos estar aqui reunidos mais uma vez em seu nome. E que a nossa irmã Márcia Val possa dar por encerrados os trabalhinhos de hoje. Te rendemos graças mais uma vez, Pai, de coração. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Em nome de Deus, de Jesus e Francisco de Paula, em nome do Pai Jacó, os trabalhos desta noite estão encerrados. Que a paz e a luz de Jesus estejam conosco, iluminando os nossos corações. Eu vou ler rapidamente o boletim. A gente costuma ler o boletim aqui na sessão? Ler, né? Então, só para informar a todos, né, que a gente está enfrentando tempos difíceis, né? Tem muita família passando muita necessidade, a gente sabe disso, uma situação financeira complicada. E assim como muitas casas espíritas que a gente está sabendo, a gente recebe essa informação, né, pelo 12º CEU, que é do CERJ, né, que engloba aqui as casas espíritas da nossa região,
a congregação também está passando por dificuldades financeiras e precisa da ajuda de todos para continuar dando assistência aos vovozinhos do lar de Francisco e aos nossos assistidos. Então, pode contribuir de qualquer forma que queira. Leva 1 quilo de alimento não perecível lá na congregação, leva alguma coisa para o lar, o que quiser. E se quiser contribuir com algum valor, pode usar uma das nossas contas que estão disponíveis lá no nosso site, né? E a gente também divulga. Nós também já reiniciamos a marcação de preces e evidências, que a prioridade é daqueles que marcaram lá no início de 2020 e que, por conta da pandemia, não puderam realizar, né, suas preces, participar. Então, vão lá na recepção, informem-se dos horários e marquem. O médium também pode marcar as preces, tá? Como era antes, 2 preces. E o bazar da congregação já abriu nessa quarta-feira passada. E também temos várias sessões já que começamos, terça de 9, de 15, de 20 horas, quarta-feira tem 2 às 9 horas, uma lá no Recanto de Sheila, para quem não pode subir escadas, e outra no 2º andar. Tem às 17 horas, quarta-feira também, que abriu semana passada, quinta-feira às 15 e às 20, sexta-feira às 15, às 17 e domingo às 15h30. Todas essas estão no salão do 2º andar. Uma nova sessão, novas sessões serão reabertas, acredito que em setembro, tá? Os dirigentes estão ainda em tratativas e nós estamos buscando voluntários, né? São sessões terça-feira, 17 horas, e quarta-feira, 20 horas. A gente convida os irmãos a se tornarem sócios da congregação, isso ajuda muito. Pode entrar com qualquer valor, ajudando a contribuição, a manutenção das nossas atividades. Também a gente convida os irmãos que puderem, né, doar enxoval de bebê e avisar as gestantes carentes para se cadastrarem. Cadastramento terça-feira de 14 até 17 horas. E elas precisam levar o RG e o cartão do SUS, né? E quem quiser doar roupinha de bebê também, à vontade. Cestas básicas, a gente já falou, né? Podem levar o alimento não perecível. E o Lar de Francisco, os nossos vovozinhos, precisam sempre de fraldas geriátricas, de luvas de procedimento, de pomada Dersane para as assaduras deles, né? Roupa íntima, tá? Esparadrapo, micropore, e eles estão precisando também de terapeuta ocupacional, que a gente ainda não conseguiu, nenhum terapeuta ocupacional, tá? Então é isso, muito obrigada, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, foi um prazer muito grande estar com vocês, eu agradeço muito ao Pai Jacó, muito, 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 muito.